Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. O livro terceiro é composto de 12 capítulos. Estamos no último capítulo, cujo título é Perfeição Moral. E estamos terminando aqui o subitem Paixões. Vamos então para a questão 911, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, podemos ter paixões tão intensas que a nossa vontade não tenha poder de dominar nossa paixão? Pergunta de Kardec. E os espíritos superiores respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Dizem que querem. Querem, mas ficam muito satisfeitas assim, que não seja. Ficam muito satisfeitas que assim não seja, ou seja, que a vida não mude. Por quê? Porque elas não estão fazendo nada para mudar a vida. E não fazem nada para mudar a vida porque não querem. Quando o homem, o espírito encarnado, crê que não pode vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, se satisfaz com essas paixões. Então, não quer suprimi-las, detê-las, esvaziá-las, quer vivê-las. Então, seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Ainda não deseja nada mais. Quer simplesmente se locupletar, se satisfazer nas paixões inferiores. É isso que deseja. Então, pronto. Livre arbítrio. Simples assim. Agora, dizer que quer se livrar das paixões e não perceber que não quer, está escolhendo na mesma. Aquele que acredita que quer se livrar de algo, mas que ao escolher, escolhe exatamente esse algo, vai ter que viver as consequências do algo que escolheu e perceber que se não deixou de fazer esse algo é porque ainda não quer o suficiente para deixar de fazer, não é? Continuam os espíritos, aquele que procura reprimir as paixões compreende sua natureza espiritual. Como diria Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquele que procura reprimir suas paixões compreende sua natureza espiritual. Vencer as paixões para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. É um triunfo dele como ser espiritual em relação a ele, um ser materializado, animalizado. É isso. E nós vamos progredindo, e mais, até que isto se efetive mais amplamente. Mas é uma construção que exige muito esforço e muito tempo. 912. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea, da natureza animal? Porque essa natureza corpórea é essa natureza animalizada.
são os prazeres que chegam pelos sentidos físicos. Qual é a melhor forma de se livrar, de combater essa predominância em nós da materialidade? Resposta dos espíritos: praticar a abnegação. O que é a abnegação? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, eu não vou escolher o que me convém. Eu vou abrir mão. Abnegação é abrir mão do que se quer, por um bem maior. E nesse caso, o bem maior somos nós mesmos, é o nosso futuro espiritual. Por quê? Porque as paixões vão nos trazer como consequências o quê? Dores e aflições. Está aqui no Livro dos Espíritos também. O mau uso do livre-arbítrio traz, em consequência, dores e aflições. Causa e efeito. O bom uso do livre-arbítrio traz como consequência alegrias e bênçãos. E aí terminamos o subitem que trata das paixões e passamos para um outro subitem que trata do egoísmo. E a questão primeira desse subitem é a 913, e Kardec pergunta o seguinte na 913 para os espíritos superiores. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ou seja, aquele de base. O radical é o de raiz. Qual é aquele que pode se considerar que está lá, na raiz da árvore? Nós sabemos que se uma praga ataca a raiz, compromete-se toda a árvore, porque é a raiz que vai sugar os nutrientes da terra para crescer forte. Sendo assim, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E os espíritos superiores respondem: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. O egoísmo é uma característica do ser imaturo. É aquele que olha para si, pela sua satisfação, e o resto, e os outros, secundários, terciários, quaternários. Principal, foco que tem que ser satisfeito, sempre. Custe o que custar, custe a quem custar, é ele mesmo. Ele tem que ser satisfeito. Custe o que custar, custe a quem custar. Esse é o egoísta. Por natureza, o egoísta, de forma natural, é a criança. A criança é egoísta. Então, tudo parte dela. Se alguma coisa acontece no entorno, estamos falando da primeira infância, foi ela. Aconteceu por causa dela. Os pais se separaram, alguém morreu, foi ela. O que será que ela fez para que aquilo tivesse acontecido? O mundo parte dela. E a gente vai entender por quê. Porque está na fase infantil. Mas e aí? E aí, às vezes, as pessoas crescem, ficam adultas, muito adultas, lá na carteira de identidade, na idade. No entanto, imaturas, infantis, egoístas. Então, os espíritos respondem, já o dissemos inúmeras vezes. O vício mais radical é o egoísmo. Dele, do egoísmo, deriva todo o mal, toda a escolha imperfeita, porque o mal é imperfeição. Uma pessoa egoísta vai escolher, de acordo com as leis de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não, como a mim mesmo, não. Eu posso amar ao próximo,
em segunda instância, não como a mim mesmo. Aí, pronto, já pegou tudo. Já não anda mais. Não desenvolve, não é? E aí, qual é o problema? Nenhum. Nós somos imortais. Quanto tempo decidirmos andar em círculos é um problema nosso. Estaremos efetivamente perdendo tempo. Quanto tempo podemos perder? Quantidade de tempo que quisermos. Só vamos atrasar o nosso próprio progresso, mas somos imortais. Chega uma hora que nós não queremos mais andar em círculo. E aí, nessa hora bendita, aí nós vamos. Aí nós aprendemos a parar de olhar para o próprio umbigo. Então, do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos os vícios, há egoísmo. Por mais que luteis contra os vícios, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Lembra? Radical? Raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa dos nossos males. Egoísmo. Está lá na raiz. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, destruir o egoísmo. Porque é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Todo sentimento de egoísmo que conseguirmos tirar, porque ainda não somos sequer bons para tirarmos mais eficazmente. Mas todo egoísmo que nos esforçarmos em tirar, estaremos indo num bom caminho. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, não é impossível, não é, mas não é comum, não é? Deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Exatamente a lei que vimos aqui no capítulo anterior, lei de justiça, amor e caridade. O egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Não consegue voar, está com as asas atadas. Pelo quê? Pelo egoísmo. A alma não voa. Questão 914, pergunta Kardec. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem, aqui da Terra, não é? Chegar-se-á a isso? Resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Isso são séculos e séculos e séculos e séculos, nós sabemos, não é? Então, quando é que nós vamos nos esclarecer das coisas espirituais? Quando nós teremos interesse de buscar esse esclarecimento, é porque já estamos mesmo querendo esse novo patamar. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Ou seja, as nossas instituições humanas acabam fortalecendo em nós o egoísmo. Lembrando aquela antiga lei de Gerson, né? É aquele que quer se dar bem em tudo. É que era mesmo? Pois coloquem nos comentários para me avivar a memória.
Eu sei, muitos de vocês são da minha geração, não é? Ou perto. Então, o egoísmo é aquele que quer tirar vantagem, não é isso? Sabe tirar vantagem em tudo. Vantagem. Você quer se dar bem, independente do que aconteça com os outros. Então, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que entretêm, distraem o homem e o excitam, fazem com que ele permaneça nesse rumo do egoísmo. Isso depende da educação. E doutrina espírita também é a educação do espírito. Mas vai chegar o dia em que as instituições também vão estar ensinando, assim como se estuda botânica, se estuda células, se estuda fotossíntese, vai se estudar também a questão moral, porque as consequências das más escolhas vão estar patenteadas. Muito bem, e terminamos aqui com a questão 914. Amanhã, é amanhã? É amanhã. Daremos continuidade aqui ao projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.